Olá, pessoal que foi entrando aí para nossa live de hoje. Fala, Jorge. Vai dando um like aí. Beleza? Seja bem-vindo. Logo vamos começar. Hoje o assunto da nossa live é o futuro do Brasil. Juarez fez todo um estudo, todo um trabalho aqui astrológico, né? É, Sobre os trânsitos, é isso? Explica mais um pouquinho. deixa que Pessoal tá o chegando, horário, né? né? Uhum. Mas a ideia é ver os trânsitos astrológicos, né? Sobre o mapa astral do Brasil. Então nós vamos conversar um pouco, né? Sobre o que espera o Brasil. De aqui até dezembro, né? Nós vamos ver que é um período que, em tese, parece curto, mas tem muita coisa para acontecer, né? E muita informação também para ser processada, né? E é até bom que esteja gravando, depois eu vou postar esse vídeo no YouTube, que a pessoa possa assistir novamente, né? Pausar, parar um pouquinho, pensar, voltar se for o caso, anotar algumas coisas, tá bom? Então, aguenta aí que daqui a pouquinho a gente já está começando. Aproveita que nós colocamos uma pergunta aí na minha linha do tempo. Qual que é o tema que você gostaria que a gente abordasse na nossa quarentena esotérica? Esse foi um pedido da Joyce, né? Então a gente atende, porque é uma conversa, é um bate-papo. A gente não vai impor a vocês aquilo que a gente acha legal, acha bom ou necessário, né? A gente quer ouvir de vocês, o que vocês gostariam que a gente falasse um pouco mais. Claro que dentro do esoterismo, que é a área que a gente conhece, né? Ao Alcides lá, seja bem-vindo, Alcides, Alexandre beleza? Quarço. Ó, Alexandre, irmão, grande irmão. Hoje a coisa vai esquentar aqui, viu? Hoje o assunto é muito sério. Quem for chegando, vai dando like aí que já estamos começando, tá? Tomando um cafezinho aqui quentinho, porque aqui em Santo Tomé tá frio. Tá friozinho, tá gostoso. Ó, falta 2 minutos só, viu, gente? Assim, é importante que vocês ouçam com atenção, né, do começo ao fim a live para poder entender melhor, né? Eu vou ensinar algumas coisas que normalmente não se vê astrólogos ensinando ou mesmo em livros até profissionais falando, né? Por quê? Porque isso vai dar uma base para analisar, para entender melhor as análises, tá? E principalmente como melhor se conduzir, como melhor levar esses momentos, a vida como a gente está e esse momento, né? Eu disse já em umas lives anteriores e em conversas recentes, até de ontem mesmo, com pessoas amigas, conhecidas, ficou mais salientado, ainda mais reforçado a ideia de que o mundo inteiro não será mais o mesmo depois dessa pandemia, né? Querendo ou não, nós estamos numa guerra. Essa guerra não aconteceu no plano físico, militarmente falando, ok? Mas está acontecendo num outro plano, no plano emocional e mental, tá? As consequências tendem a ser menos desagradáveis, mas exatamente por ser mais sutil, a gente precisa tomar mais cuidado, estar mais atento, tá? É uma guerra contra alguém especial? Não, não, né? É uma guerra contra as vibrações baixas, a baixa consciência dentro de nós mesmos. É claro que o exterior sempre é um reflexo do nosso interior. Então, isso que é importante a gente sempre é, ter em mente, né? E compreender isso. A nossa luta não é com nada nem ninguém fora, não. É para dentro, né, amor? Galera tá chegando aí, quem for chegando vai dando um like. Vamos começar em breve. Gustavo, Lucélia, Tânia, Rafa, Rafaela aqui de Santo Tomé, Regis Maluco lá de Rio Claro, tudo bom? Então vai entrando, vai dando like aí, nós estamos começando.
sobre o futuro do Brasil, né? Os trânsitos astrológicos, dessa pegada da astrologia, que o Juarez, que é astrólogo, fez todo esse estudo, tá? E vai passar para vocês essa informações É, ou trânsitos sobre isso, essas tá? análises, né? Essas análises. E aceitamos sugestões, tá? Aliás, o de hoje, o futuro do Brasil de hoje, né? O que nós vamos falar hoje foi sugestão da Joyce. Joyce, Isso. Assim como o dia que eu falei Joyce Fioravante. Isso. O dia que a gente falou Chás, dos sucos, chás e comidas. sucos, né, para aumentar a imunidade, também foi sugestão da Luciene. Então a gente está aceitando sugestões para a gente compartilhar, para a gente trocar ideia nessa quarentena. A Tá? ideia é essa, né? De aproveitar esse momento que às vezes nesse horário não tem nada de útil, de interessante ou de profundo, principalmente de natureza esotérica na televisão, né? E a gente se informar, né? Mas vamos começar, já deu 5 Quarentena horas, esotérica. para a gente também não se demorar muito, que o assunto hoje é bem sério, né? Bom, gente, primeiro eu acho importante eu me apresentar, né? Olha, eu e a Letícia somos tarólogos profissionais, a gente atende por telefone, pelo WhatsApp, até fora do Brasil. Nós temos clientes, né, nos Emirados Árabes, na Dinamarca, Itália, Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, amor? Vários Aqui no lugares. Brasil. Principalmente aqui. Né? Então, a Letícia, desde criança, ela é taróloga, ela ganhou um tarô da mãe, né? E eu sou astrólogo e tarólogo há mais de 40 anos, né? Eu dou curso de astrologia, curso de tarô, né? Hoje não tem nenhum curso, eu estou pensando em fazer alguns assim virtuais, né? Para facilitar a vida, para a pessoa assistir aonde estiver e tal. Mas se você precisar de alguma orientação, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, te orientar, né? E, ou abrir o tarô, consultar o tarô, ou então mapa astral ou transplanetários. Mas vamos então ao tema de hoje, né? Então, assim, profissionalmente falando, não se trata de previsões, mas sim de prognósticos. Há uma diferença muito grande, né? Previsão é uma coisa fixa, né? Prognóstico não. O prognóstico é que nenhum médico, um psicólogo pode falar para você, olha, baseado no quadro atual, se você continuar assim, a tendência a acontecer é isso, aquilo, outro. Ok? Então, isso são prognósticos, né? Você pode mudar o desfecho da coisa de acordo com a sua conduta, se você melhorar a sua forma de agir, de pensar, tomar os remédios, no caso de um prognóstico de medicina, né? Fazer atividade física, mudar a alimentação, uma série de coisas. Ok? Então, da mesma forma, essa questão astrológica, tá? Então, olha, vamos lá. Eu quero fazer um preâmbulo e instruir vocês com algumas coisas para vocês entenderem melhor como funciona a astrologia. Okay? Muito bem. Eu nunca vi um astrólogo dizer isso, talvez por falta de tempo ou as próprias mídias, né, são muito rápidas, as entrevistas em televisão, em rádio, são muito rápidas, então não dá tempo de você contextualizar, de preparar a pessoa, né? Então, olha, uma coisa muito importante que vocês aprendam é que a astrologia, ela nos mostra as tendências de acordo com as leis cósmicas universais. São as ordens de Deus que têm que ser cumpridas de um jeito ou de outro, inexoravelmente serão cumpridas. Mas como é assim, Jorge? Por exemplo, a terceira lei de Newton, né? Dá para transcender? Falar é fácil. Ah, não, mas a gente transcende. Falar é fácil. Vai, transcende a terceira lei de Newton, né? Enfia a cabeça no poste, por exemplo, para ver se passa do lado de lá. Não vai passar. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Então, a gente tem que entender essas leis e nos alinharmos com elas, né? Para a gente poder aproveitar o melhor da situação, o melhor das coisas. Veja bem, Deus, quando dá essas ordens, né? Vou colocar o termo Deus, mas essas leis cósmicas universais, elas não existem para prender, para castigar, para machucar ninguém. Pelo contrário, Deus,
né, ou as leis cósmicas universais, ou a vida, né, eles existem, vamos colocar assim, eles existem no sentido de nos orientarmos, nos orientar para sermos felizes, plenos, saudáveis, prósperos. E a gente que é teimoso. A gente é que fica dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede. Ok? Então a astrologia ela é muito boa nesse sentido para orientar a gente, para a gente saber exatamente qual é a tendência do momento, o que vai a tendência para o futuro. A astrologia nos mostra, é como se fosse um currículo, sabe, de uma faculdade. Olha, você tende a passar experiências para aprender determinada lição. O objetivo da vida, vocês já pensaram qual é o objetivo da vida? A gente vem aqui para trabalhar, pagar a conta, para jogar, para assistir futebol, para transar. Para quê? A gente veio para evoluir, gente, para crescer enquanto ser humano. Okay? Adquirir consciência. Consciência do quê? Da nossa divindade, da nossa própria divindade, da fagulha divina que brilha dentro de nós mesmos. Essa é a razão da existência. Tá? Então, a vida, as pessoas à nossa volta, são como que um teatro. Elas são ferramentas que vão nos dar estímulos para a gente aprender uma coisa ou outra, ou não aprender. A gente não é obrigado a aprender. A gente pode continuar teimoso, né? Ficando dando murro em ponta de faca, lutar contra a vida. Sabe aquela coisa, aquela lenda mitológica de Sísifo, né? Que ele fica empurrando a pedra vem para cima dele. Ele empurra a pedra vem para cima dele, né? Aquela luta, aquele esforço. Tem que aprender a fluir com a vida, né? Outra coisa importantíssima para a gente entender a astrologia é que existem 7 planos na criação. Nós vamos fazer uma coisa mais didática para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Eu disse na live anterior que, por exemplo, digamos que um trânsito astrológico nos leva a passar determinada experiência para a gente aprender uma lição, né? Adquirir uma determinada consciência. A gente precisa ter essa oportunidade. Se você vai aprender ou não, cabe a você decidir isso, cabe a você querer ou não, tá? A experiência lhe é dada. Muito bem. Agora, se a gente vai passar essa experiência no plano espiritual, no plano mental, no plano emocional ou no plano físico, nós é que decidimos. Como assim, Juarez? Como é que a gente decide? Com as nossas opções de vida. Quando a pessoa é muito insistente numa coisa, ela vai descendo. Começa essa experiência lá em cima. Depois ela vai descendo. Então, o que aconteceu? Nós já vimos, entre aspas, um milagre acontecer, né? A humanidade estava em vias da Terceira Guerra Mundial. Houve um movimento todo, New Age aí, um movimento das pessoas vibrando, né? Orando, meditando, para que se evitasse, né? Essa guerra, né? Esse confronto a nível mundial. Em termos de guerra, sangue derramado, né? Essa coisa horrível, explodindo e tal. Então, nós utilizamos, mas a experiência nós estamos passando da mesma forma. Volto a falar, no plano emocional e no plano mental. Como assim, Juarez, no plano emocional, no plano mental? O emocional, gente, é aquela questão de angústia, de raiva, muitas vezes, né? De medo, de insegurança, de insatisfação, de incerteza. Está acontecendo com muita gente no momento. Exatamente. Né? Outros passam no plano mental, querendo entender, querendo dar a sua opinião, querendo decidir o destino das coisas, né? Então, o momento é muito importante isso, que a gente entenda que as leis da criação, as leis cósmicas universais, elas são inexoráveis, sabe? Elas são poderosíssimas, a gente não vai contra. Como eu falei, terceira lei de Newton, ação e reação, né? Você não atravessa a parede, não adianta a pessoa se iludir, desenvolver teorias mirabolantes na cabeça que vai suplantar, porque não vai. E nós vamos falar agora exatamente dessas leis em ação na vida prática de todos nós que estamos aqui no Brasil. Isso é muito importante. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos.
Muito bem, deixa eu botar aqui na tela um pouco uma referência aqui para mim. Bom, gente, bom, eu estou gravando, né? Eu vou depois colocar um gráfico que vai ilustrar melhor essa minha fala no vídeo que eu vou editar e postar no YouTube, né? Ah, mas aonde que fica o seu YouTube, Juarez? É Juarez, Juar3E, né? Então é youtube.com/Juar3E. Mas eu vou colocar na linha do tempo, tanto da minha linha quanto da Letícia também, esse vídeo. Então vocês podem ficar tranquilos, porque na verdade eu vou colocar o link, né? Para ir lá na página do YouTube. Dá para vocês depois revisarem. O Juarez de Falso para Estupro também encontra você no YouTube. Ah, sim, tranquilo. Bom, gente, esse momento que nós estamos passando, vamos dar um zoom na coisa, né? Lá atrás, os astrólogos, o ano passado, já vinham falando há muito tempo, talvez até no ano anterior, que é o tão falado trânsito de Plutão, Saturno e Júpiter, pelo fim do signo de Capricórnio, né? Isso aí os astrólogos já falaram. Muito bem. Então vamos começar pelo começo, pelo mais lento de todos, que é Plutão. Plutão é super lento, ele não vai sair tão cedo de Capricórnio, é um processo que está acontecendo já há um bocado de tempo, vai continuar acontecendo esse processo como um todo. Mas o que é Plutão em termos de astrologia? Plutão, gente, em termos de astrologia, ele representa o poder inexorável de Deus. Ele é Deus. Ah, mas na mitologia o Plutão é o senhor dos infernos. Sim, verdade, é o senhor dos infernos. Tá? Nós temos medo daquilo que a gente desconhece. Nós desconhecemos. Ok? Ah, mas Plutão é um planeta escuro, né? Escuro por quê? Pelo desconhecido. Então Deus é escuro, Deus é desconhecido? Sim, mas a natureza dele não é essa. É que nem o próprio Plutão. O planeta Plutão, ele está lá no fim do sistema solar. Mas é ele que está lá ou nós que estamos lá a partir dele? Nós que nos distanciamos da divindade, gente. Nós que estamos longe de Deus, nós que estamos longe da verdade, nós que estamos longe de entender os desígnios divinos, a força divina, a vontade de Deus ou o próprio amor de Deus. Certo? O Sol, ele é como se fosse uma repetidora dessa energia plutoniana. Tá? Porque o Sol, nós estamos mais perto do Sol, então a gente consegue ver. Né? O Plutão é como se ele representasse o Sol oculto, né? O Sol do Sol, digamos assim. Né? É um link, ele faz um link, uma ponte, assim, pá, né? Plutão, Sol, a gente, Sol, Plutão. Muito bem. Qual a característica de Plutão? O Plutão, lembra daquilo que eu falei para vocês, né? A gente pode passar a coisa no plano físico, no plano emocional, no plano mental e no plano espiritual. Isso eu estou falando didaticamente, ok? Muito bem. Da mesma forma, os planetas, eles têm a lição que a gente tem, que eles representam, a gente que, de acordo com a nossa vibração, com a nossa consciência, aquilo que a gente decide pensar e sentir ou alimentar. O que é alimentar? É que às vezes, por exemplo, vem um pensamento na sua cabeça, né? Aí tem gente que fica alimentando aquele pensamento, seja bom ou ruim. Então você decidiu alimentar, ficar com aquela sintonia, ficar com aquele pensamento ou emoção, certo? Tem gente que fala, não, peraí, isso aqui não quero, isso aqui está errado, isso aqui não me interessa, isso aqui não é. Aí A você... famosa minhoca na cabeça? Sim. Né? Então a gente tem que saber o que a gente vai pensar e o que a gente vai sentir, né? A todo momento nós recebemos estímulos externos, certo? Esse estímulo a gente não controla. Só que nós controlamos a nossa reação a esses estímulos. Aí volta a questão. Nós vamos reagir como animais, como seres brutos, né? Então a energia de Plutão, no plano mais denso, na vibração mais baixa, o que é? Guerra nuclear. Guerra nuclear. Tá? Plutão rege o vulcão, para vocês terem uma ideia. E o vulcão, quando põe para fora, ninguém consegue dar jeito, não. Exatamente. Então, olha, o Plutão nas suas oitavas mais baixas, ele representa poder,
né? Então, as pessoas que buscam, que anseiam o poder, né? Esse poder para quê? Para controlar, e de novo, o controle, né? E, geralmente, como é que eles adquirem o poder e adquirem o controle? Pelo medo. Observa, são as vibrações mais baixas. Então, as pessoas que vibram nesse nível, ela vai atrair a guerra, ela vai atrair a explosão, né? O poder ou a submissão a esse poder, o confronto a esse poder. Agora, numas oitavas mais elevadas, numa vibração mais elevada, o que é o Plutão? Gente, não adianta eu querer lutar contra o Plutão, né? O Plutão, ele desnuda a pessoa, ele desmascara. Vocês podem ver, quando a pessoa fica muito atrás de poder, muito atrás de controle, em qualquer época, olha, veja, a gente não está tomando aqui partido de lado nenhum, de nada, né? Mas o poder, ele atrai e, ao mesmo tempo, ele condena as pessoas. Muito poderosas, a máscara caiu. Você não vê dura por muito pelos tempo. filmes de ficção, por exemplo, chega um ponto que o vilão, esse Plutão, a máscara cai. E aí que é o ponto fraco dele. Exatamente. Sabe? Então, de novo, né? Então, todos nós, isso acontece com todos nós. Ah, mas como assim, Juarez? Como é que eu quero controlar? Às vezes a gente quer controlar o que a vizinha está fazendo, controlar o crescimento do cabelo, né? A cor da pele. Não, tem várias coisas simples, assim, um quer controlar o que o outro fala, o outro quer controlar o que o filho come. Estou falando de coisas simples do dia a dia. Sim, prático. Práticas, tá? Observa, isso é no dia a dia, gente. Então, observa, se você está querendo controlar alguma coisa, você está vibrando lá embaixo. E você vai atrair as características plutonianas lá embaixo. E uma das características de Plutão é a morte. Né? Veja bem, a nossa ideia aqui não é botar medo em ninguém. Pelo contrário. Fazer compreender a gente quer que vocês tenham consciência e não tenham medo. Né? Que saibam conscientemente aquilo que pode acontecer até de ruim ou de negativo e como administrar para que isso não seja ruim ou negativo. Sabe aquela história? Pega limão e faz limonada, né? Pega pedra no caminho e faz de degrau para crescer. Afinal, a astrologia serve para isso. Exatamente. Né? Os nossos atendimentos, a gente faz isso. Sempre os desafios são crescimento. Em chinês, o ideograma de chinês que fala como é que chama? Não é catástrofe, não. É um problema muito sério, eu esqueci a palavra certa, significa também o mesmo ideograma, oportunidade. Nós temos uma oportunidade. E agora a humanidade está tendo uma oportunidade de dar um salto muito grande. Sempre tem os dois lados da moeda, né? A gente tem que olhar os dois também. Esse é o momento de separar o joio do trigo. Né? O joio do trigo. As pessoas que vibram acima e as pessoas que vibram abaixo. E selecionar quem vai para a nova era, para a era de Aquários, e quem não vai. É uma decisão que quem vai fazer isso, essa decisão, não é Deus, não são os anjos, não é Anubis, é a própria pessoa que decide a vibração que ela quer seguir. É quem está em sintonia, você entendeu? Tem gente que gosta de sintonizar aqueles programas de televisão que só fala tragédia, só fala coisa ruim, só xinga. O dia todo vendo tragédia. Isso, essa é a com o sintonia da passar pessoa. do tempo, a sua cabeça vai ser uma tragédia. Sem querer, o seu inconsciente está na cabeça dela, a conversa dela. Ah, que horror, que não sei o quê, sabe? Onde já se viu, sabe? Bota culpa nos outros e ver um culpado. Aquilo que eu falei. Devemos ver notícias? Sim, mas não ficar o dia inteiro só daquela coisa ruim. A gente deve ver coisas boas também. Igual eu falei, deve ver todos os ângulos. Todos os ângulos. E ver o que é importante nessa história toda. Então, voltando a Plutão, tá? Então, Plutão, ele está transitando na casa 11 do nosso Brasil. O que acontece? A casa 11, em astrologia mundial, ele é a casa que diz respeito, por exemplo, à Câmara dos Deputados, ao Senado, aos sindicatos, ok? Eu pensava, nossa, Plutão nisso daí. Bom, então agora vocês começam a associar aí o que está acontecendo, né? A luta pelo poder, pelo controle,
certo? Então, olha, esse Plutão está no signo de Capricórnio. Capricórnio, ele é um signo que rege o que? As lideranças, o futuro das pessoas, das coisas, aquilo que é sólido, estável e durável. Então, quando Plutão ele passa, tudo que não tiver na vibração elevada vai pegar a inferior, que é a desmascarar, que é a destruição, que pode ser a guerra, por que não, terrorismo, ok? Então, nesse período que o Plutão está transitando por Aquários, que é o signo da nova era, o que ele está fazendo? Ele está desmascarando, ele está potencializando. Sabe aquele contraste que o pessoal injeta no seu organismo quando vai fazer alguns exames médicos? É isso que está acontecendo. Então, o que as pessoas têm de ruim está aflorando. Está aflorando. Em todo mundo, em mim, em você, nela, todo mundo. Tá? Quem tem mais, aparece mais. Hoje é muito mais claro e evidente a luta pelo poder do que antes. Isso é ruim? Não, mas nós estamos vendo as máscaras caindo. Exatamente. Chama-se consciência. Males que vêm para bem. Exatamente. Tá? Então a gente está vendo, como eu disse, os dois lados. Tá? Nem tudo é só ruim. Tem esse lado bom também. Tá? Porque a gente vai viver, tipo, na ilusão, eternamente vendo as máscaras. Não, a gente tem que ver a realidade em algum momento, né? Então, essa seria a hora, é isso? Plutão não entrou ontem em Capricórnio ou na casa 11 do Brasil, não, já faz um tempo, ok? Já faz um tempo, já faz alguns anos. E vai ficar mais alguns anos também. Então, esse é um processo super lento que vai marcar toda uma geração. Não existe, gente, mudança assim, ó, mágico, em toque mágico. Não existe. Isso tem que mexer com gerações de pessoas. Sabe? A minha filha, ela está sendo testemunha ocular de um momento histórico, de um salto evolutivo da humanidade. Né? E os filhos dela também vão ser. Nós estamos fazendo essa transição. Disso que ela viu. Exatamente. Então, olha, o Plutão está checando. Ele dá poder para lideranças, é corda para se enforcar. Entendeu? É que nem um gerente do banco te dá um cheque especial. Não, você pode gastar quando você quiser. E fica observando o que você vai fazer com aquilo. Porque nós temos que dar conta com aquilo que a gente faz com o que Deus deu, com o que a vida nos deu. Porque a nossa missão é a gente agir para o todo, para o outro, e não para si próprio. O rio não corre para si mesmo, o passarinho não voa para si mesmo, a árvore não dá fruta para si mesmo. Toda a criação, ela é para o todo. E ela é eterna e ela se sustenta assim. Nós, como partes da natureza, da criação, também devemos agir assim. Certo? Como deuses. Então, na era de Aquários, que nós temos até uma live falando sobre a de Aquário, as pessoas elas vão ter consciência da sua fagulha divina, saber a sua missão. Mas, para isso, ela tem que tirar essas máscaras. Elas têm que ser verdadeiras, que é o que o Plutão está trazendo. Então, o Plutão ele está dando poder, né, para o Senado, para as câmaras de deputados, tanto estaduais quanto federais, para governadores, né? Que tem hoje a questão é o cheque disso tudo. E outra coisa, a casa 11, ela representa os planos para o futuro de uma coletividade. Então, esses planos, eles estão se transformando, eles estão mudando. Né? Alguns querendo dominar o mundo, como recentemente nós vimos na mídia aí, tem um país grande aí que falou que ele quer dominar o mundo, deixou de uma forma clara, objetiva. Não, eu já vi uns 3 aí querendo. Né? E tem governante que não, que está falando em Deus, que está falando na família, né? Que está falando nessa coisa do todo, de trabalhar para o todo, para o conjunto. E está havendo essa guerra entre essas duas turmas, né? Que querem o controle, que querem o poder. Principalmente no nosso Congresso Nacional. Nós estamos falando principalmente aqui do Brasil. Então, assim, volto a falar, isso aqui não é um vídeo político, nós não estamos tomando partido nem de A, nem de B, nem de C, né? Eu estou analisando astrologicamente. Saturno também está transitando e está fazendo uma conjunção com Júpiter. Eu vou citar algumas datas, e alguns astrólogos citam datas, gente, mas esses planetas são super lentos. Então, o que significa isso, Juarez ser lento? O que muda? O que muda é o seguinte, que em astrologia existe uma coisa que a gente chama de orbe, ou tolerância.
Um planeta não faz aspecto com o outro de uma hora para outra. Puf, fez, puf, deixou de fazer. Não. É como se fosse um degradê, uma nuance. Ele vai começando, vai fazendo, faz e depois, sabe, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até não ter esse aspecto. Um aspecto astrológico depende da distância angular. E, tecnicamente, pela observação dos antigos astrólogos, né, percebeu-se que determinadas distâncias angulares geram algumas reações, algumas características na vida prática do dia a dia das pessoas. Tá? Então, olha, o Júpiter está em conjunção com Saturno, no finalzinho de Capricórnio e começo de Aquários. Ok? Era ali, ó, terminou Capricórnio, começo de Aquários. Né? Olha, eu falei Plutão está em Aquário ali atrás. Não, Plutão está transitando a casa 11 do Brasil, que é analogada por Aquários. Tá? Ele está em Capricórnio. Depois que ele vai entrar em Aquários. Tá ok? Muito bem. Outra coisa, a casa, só voltando no Plutão, a casa 11 também é a casa da ciência e tecnologia. Então, esse é um momento também que essa luta pelo poder e pelo controle passa na cabeça de cientistas, tecnicistas, entendeu? Querendo impor alguma coisa, querendo controlar, às vezes, né, o futuro, os destinos, com o seu conhecimento, a sua informação. Tá. Então, vou voltar aqui, então, a Júpiter e Saturno. Saturno, gente, ele é um planeta que ele rege a estrutura. Ele é o regente Capricórnio. É a ordem, a estrutura, a hierarquia, né? E o que acontece? Está havendo aí também uma conjunção de Marte agora, que está bagunçando tudo. O Marte, ele é o rebelde. Ele não aceita Saturno, ele não aceita a ordem, não aceita a disciplina, não aceita ficar preso. Então ele se rebela, ele se revolta. Isso nas oitavas inferiores, né? Na vibração mais baixa, mais densa. Então ele contesta a autoridade frontalmente, ok? Está acontecendo isso. O Júpiter, por sua vez, ele é um planeta que vem trazendo consciência, espiritualidade, proteção. O lado negativo do Júpiter, para quem vibra baixo, é o excesso de condescendência. Sabe, o excesso de facilidades. Sabe aquela pessoa que acha que está acima da lei? A pessoa que acha que ela tem direito maiores do que os outros. Aquela pessoa preconceituosa, olha, minha turma merece tal coisa, os outros não, é normal, não, que isso, é melhor, eu posso ter comida, posso ter melhores condições de vida, o outro ele vai, coitado, ele tem que ajudar, ele tem que fazer o sacrifício, mas eu não vou reduzir o meu salário, não vou reduzir o meu estilo de vida, sabe? Só eu vou pro céu. Isso aí são as oitavas inferiores de Júpiter, por exemplo, o Júpiter regeu aquele período da perseguição, né, da Inquisição. Aquilo é uma coisa tipicamente jupiteriana, okay? Religiosa, inclusive, ou preconceito contra a religião, né? Os excessos, todos os excessos, gente, é inadequado. Nem de mais e nem de menos na vida. A Letícia falou outro dia, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose que a gente toma. É a dose. Tudo tem sua dose. Né? Então, assim, mas assim, por pior que seja o Júpiter, ele sempre tem um lado de sabedoria, de orientação e de proteção. Então, Júpiter transitando junto com Saturno, no final de Capricórnio, no começo de Aquários, ele traz essa coisa de uma certa orientação, de uma certa consciência, nem que seja mínima possível. Por um lado, tudo que Júpiter toca, ele expande, então a gente vê hoje, muito mais as pessoas politizadas, porque Saturno rege a política, porque ele rege os destinos da nação, o futuro, e principalmente que está ali dentro da casa 11 do Brasil, que realmente são os planos para o futuro. Né? Então, ele amplia muito essa politização da nossa população, do nosso país, tanto para um lado quanto para o outro. Quando a gente fala de um lado e do outro, nós estamos falando no nível horizontal. E baixo, baixa vibração, baixa consciência. Para você acender uma luz, você precisa tanto do positivo quanto do negativo. Para andar bem equilibrado, a gente precisa tanto da perna direita quanto da perna esquerda.
né? Para ter um filho, tanto de um homem quanto da mulher. Não tem um melhor do que o outro. E esse é um aprendizado que nós brasileiros estamos passando e que vai nos gabaritar para a era de Aquários. Porque Aquários é exatamente isso, né? Saturno e Júpiter, ali no começo de Aquários, na nossa casa 11, ou seja, duplamente uma característica aquariana, estão nos ensinando o respeito aos dois lados. Os dois lados têm coisas boas, sabe? Uma coisa só é desequilíbrio. Então a gente tem que estar num ponto acima, sempre olhando, né? E tendo aquele chamado equilíbrio dinâmico. Quando a gente anda, a gente está em desequilíbrio. Porque quando você está em equilíbrio, você para, você não anda. Tá? Quando você vai andar, você desloca o seu ponto de equilíbrio, né? E com o alternar da caminhada, dos passos, né? Você tem um equilíbrio dinâmico. Eu estou falando em física aqui. Bom, então, esses dois planetas estão trazendo isso. O Júpiter é a esperança. Então, tem uma camada da sociedade que está com Júpiter, que tem esperança, que busca espiritualidade, né? E outra camada que está preocupada com a estrutura, com a organização, ok? Né? Com o futuro. Tem uma camada que quer manter as suas benesses, olha a vibração lá embaixo. E outra camada que está com medo, olha, a vibração baixa. Uma é de Júpiter, né, que são as benesses, e outra, o medo ou a miséria é de Saturno, vibração baixa. Isso não colabora. Isso, a pessoa entra num redemoinho muito ruim, muito péssimo, que ela vai se enredando e ela não sai daquilo. E ela cada vez está mais fechada, cada vez está mais obtusa, cada vez acaba ficando mais doente mentalmente, emocionalmente, às vezes até fisicamente. Ela somatiza isso. Quando eu falo de somatizar, pode somatizar até em termos de baixa imunidade e estar mais suscetível a ser vítima desse vírus, o coronavírus. Mas se não for o coronavírus, tem a dengue. Se não for a dengue, tem chikungunya, tem zika. H1N1, H1N2, H1N6. Gente, tá cheio. Então, o negócio é deixar a imunidade alta. Exatamente. Eu vou colocar na descrição do vídeo lá no YouTube e também na nossa linha do tempo. Eu recebi recentemente as frequências. Qual frequência que o vírus vibra? Qual a frequência das emoções também, tanto as emoções superiores quanto as emoções inferiores. Gente, é intuitivo, é meio óbvio, mas vocês vão ver ali qual emoção que vocês devem alimentar e qual que não devem alimentar na vida de vocês, se vocês querem saúde, equilíbrio e harmonia. Não sei se vocês já viram alguns vídeos que circulam aí pelas redes sociais, eu acredito que todo mundo viu, porque eu recebi várias vezes, de coisa assim, a pessoa está parada na rua, ela sai e vem um carro. Se ela continuasse ali, o carro atropelava, coisa assim, parece milagre, você entende? Não era a vez dela. Era isso é vibração, é sintonia, sabe? Não é proteção, eu não diria que é uma proteção, é sintonia. Tem gente que se sintoniza com a coisa ruim, tem gente que se sintoniza com a coisa boa. Ontem mesmo eu ouvi o áudio de um amigo, ele falando uma passagem que Jesus fala na Bíblia, né? Quem pela espada vive, pela espada morrerá. Né? Se você vive para uma outra cabeça, com outra vibração, você vai ter outro fim, vai ter outra história. Aí entra naquela história da saúde mental. Exatamente, exatamente. E nós, principalmente vocês que estão assistindo isso, nós temos o compromisso de sermos multiplicadores conscientes de mensagens positivas, construtivas, evolutivas, né? E não o contrário, porque ninguém ganha nada com isso, gente. Ganha poder, ganha controle, mas isso é circunstancial. O custo disso é muito elevado. É uma doença mental, emocional, física, né? A pessoa pode ter desfrutar de um poderzinho, só que aquele poder sempre vai estar sendo cobiçado, vai ter que lutar com quem está querendo tirar aquele outro que está no poder lá, sabe? Gente, é uma situação... Às vezes nem é um poder, assim, grande coisa. A pessoa acha que e aí começa tudo. Bom, esses 3 planetas aí, eles são super lentos, como eu disse, né? Existem outros 2 que eu quero abordar, que são mais rápidos, né? Que um é o Sol e o outro é Marte. Vamos ver como é que está o nosso tempo aqui. O Sol, gente, ele está agora, ele está no signo de Áries, né?
e vai dar uma volta bem grande e vai chegar lá até Capricórnio, não em cima do Plutão, né, até o final do ano, mas no comecinho de Capricórnio. Nesse trânsito dele, o Sol vai fazer alguns aspectos, tá? Eu estou com a minha colinha aqui. O Sol vai fazer alguns aspectos. Olha, dia 25 de abril, o Sol vai fazer conjunção com Uranus, aqui na casa 3 do Brasil, em cima praticamente do Saturno, quase em cima do Saturno natal do Brasil. O que significa isso? Esse vai ser um dia, volto a explicar, lembra? Um pouquinho antes, pega uma semana antes, uma semana depois dessa data, já dá para se sentir essa característica. O Sol é um planeta extremamente positivo, ele ilumina, ele aquece, ele traz amor, verdade, justiça, tá? Então, é um momento muito bom para a ciência e a tecnologia do Brasil, para mostrar a verdade, para mostrar soluções, né? Então, anota aí, né? 25 de abril, o Sol vai estar a 5 graus, ok? Olha, outra data também muito positiva, falando das datas positivas primeiro, é que o Sol é bem positivo, né? Olha, vai ser agora dia 27 de maio. 27 de maio, o Sol vai fazer uma conjunção com Júpiter e Lua natal do mapa astral do Brasil, na casa 4, no signo de Gêmeos, ou seja, é uma data, uma semana antes, uma semana depois, né? De um modo geral, é uma data, é um período onde a população, o povo, vai sentir mais acolhido, ter mais esperança, sabe? Sentir que as coisas vão bem, mensagens de positivismo, sabe? De amor, de solidariedade, de fraternidade, de verdade, de justiça, de tolerância, não é verdade? Então, esse período aí vai ser especialmente positivo nesse sentido, para trazer um alento, porque as pessoas estão muito angustiadas dentro de casa. Isso é uma coisa que, olha, eu estou com 57 anos de idade, eu nunca vivi isso. A maioria das pessoas não viveu. Talvez o pessoal mais velho que participou da Revolução, né, e tal, ou de outros países que possam ter participado de alguma guerra, pode ter participado de alguma coisa assim. Mas desse calibre, a nível mundial, é inédito. É uma coisa assim que só aconteceu nas guerras mundiais mesmo. Sabe? Essa comoção, essa coisa toda, né? Então, esse período aí vai ser um período muito bom de alegria, de esperança, né? Maio. Em torno de 27 de maio. Essas datas todas eu vou colocar na descrição do vídeo lá no canal nosso do YouTube e também nas nossas linhas do tempo aqui no Facebook. Beleza? Olha, outra data muito boa vai ser uma conjunção que o Sol vai estar transitando em cima do Vênus do Brasil. Vai ser dia 10 de julho, uma semana antes e uma semana depois, mais ou menos, do 10 de julho. Vocês vão ver. O Vênus é o prazer, é a alegria, sabe? É muito bom para as mulheres, para os jovens, vai ser bom para os trabalhadores, porque a casa 6 tem a ver com os trabalhadores, com o operário, né? Operariado, sabe? Com a produtividade, entendeu? Com a saúde também. A casa 6 tem a ver com a saúde, principalmente a saúde clínica, sabe? Essa coisa do dia a dia, esses probleminhas que possam existir, tá? E no signo de Leão. Dentro desse período aí, até algumas figuras femininas poderão surgir, se projetar e assumir poder, sabe? Se alçar a uma condição maior de poder, sabe? De influência. Mas a casa 6 é uma casa de humildade, então não é aquele poder, se a pessoa fala, você é o presidente do Brasil. Não, né? Mas, tipo assim, uma mulher pode se projetar como cientista, como aquela que é a porta-voz de soluções, a porta-voz, aquela que promoveu a saúde, conseguiu solucionar determinadas coisas, que beneficiou uma camada da população que tem a ver com os jovens, com as mulheres, por exemplo, né? Que ajudou, exatamente. Bora lá, mulherada! Quando eu falei ali atrás, né, da conjunção do Sol com Uranus na casa 3 do Brasil, a casa 3 tem a ver com a comunicação, com a mídia também, ok? Então, olha, nesse 25, né, de abril, vou botar óculos aqui, 25 de abril, vai ser uma data especial a nível de imprensa, a nível de comunicação, a nível de divulgação. E o Uranus, ele rege principalmente
os meios eletrônicos informatizados, que usam a internet, por exemplo, ou a radiodifusão, né? Ou a própria televisão também. Ok? Então, essas duas datas são muito boas aí nesse sentido. A outra, 27 de maio, é mais família mesmo, é arrumar a casa, né, dentro da gente, das nossas casas todas, e das casas administrativas também, né? Dentro de prefeituras, dentro do governo do estado, dentro do governo federal, né, chegar a um ponto de harmonia, um ponto de sabedoria, de felicidade e de esperança. Olha, 7 de setembro vai ser o aniversário, né, onde o Sol passa em cima do Sol natal, o Sol intransitando para cima do Sol natal. É uma data também onde recarrega as energias do país, né? Então, o que acontece? Aquele momento que o Sol faz conjunção com Vênus na casa 6, o Brasil vai estar no seu inferno astral, vai estar num momento assim terrível, né? Com mais baixa energia. Talvez o Sol, na astrologia mundial, ele representa muito o poder do presidente, por exemplo, da República, né? Então, nesse período aqui, por volta do 10 de julho, há uma tendência da imagem do presidente estar baixa. Mas essa conjunção com Vênus vai ajudar demais. Só que tem uma coisa também, é aquilo que o pessoal fala no popular, você conhece quem é verdadeiramente seu amigo, não quando você está bem, mas quando você está mal. Uhum. Quando você está sem dinheiro, quando você está doente, quando você está desempregado, não é verdade? Então, esse período de inferno astral que o nosso presidente, que o nosso país vai passar, veja bem, tem que pensar em termos de país também, né? Na comunidade internacional. Aí sim, a gente vai ver quem é amigo e quem não é. As máscaras caem. Então, esse período é quando o Sol ilumina a casa 12, vamos colocar assim, né? Ilumina e mostra, evidencia os traíras, principalmente. A luz vai chegar no ambiente. Exatamente. O que tiver de ruim, você vai ver. E aí ver. você tem como diagnosticar e depois tratar. Então, assim, o inferno astral do Brasil vai ser minimizado por essa conjunção com Vênus aqui. E Vênus vai ajudar bastante. E Vênus, ele é um planeta muito ligado ao plano físico, né? E positivamente, em termos de prazer, de alegria, né? De harmonia, de beleza, né? Então, vai ser muito bom essa conjunção aqui. Olha, o Sol transitando ali em conjunção com o Sol natal, né, vai ser um período muito bom, em torno do 7 de setembro, uma semana antes, uma semana depois, né, para as relações internacionais, a diplomacia, os parceiros, né, aí já não entra só governos, aí pode ser empresários de outros países que queiram investir aqui no Brasil. Então, vai ser um período muito bom nesse sentido, de reavivar, reafirmar tratados, acordos, apoios mútuos, sabe, de crescimento, de prosperidade, de economia, vai ser muito bom. Tá? Olha, o Sol vai transitar em conjunção com Marte natal, dia 26 de outubro, na casa 9 do Brasil, no signo de Escorpião. O que significa isso? Como eu falei para vocês, o Sol ele traz uma energia muito positiva, né? De sucesso, de brilho. E o que é Marte? Marte costuma ser as Forças Armadas. Marte é o militarismo, né? A polícia civil, a polícia militar. Tá? No mapa do Brasil, está no signo de Escorpião, na casa 9. Então, o que acontece? A casa 9 é uma casa de espiritualidade, é uma casa de liberdade. Por isso que as pessoas, às vezes, criticam as Forças Armadas, que são muito tranquilas, né? Não deixa as coisas acontecerem, né? Houve vários movimentos para intervenção militar, por exemplo, os militares não se mexeram. Mas isso é passividade? Não, não é, né? É sabedoria. Tá? É complacência, tolerância por um lado. E por outro lado, esse Marte está em Escorpião. É inteligência, é ação oculta e pontual. Não tem por que fazer uma coisa pública. Não, para quê? Para todo mundo ver o circo. Trabalha nos bastidores, né? Trabalha nos bastidores. E que bastidores são esses? Todos os níveis. Recentemente circulou muito no país aquela questão, né, daquela lição que até a Operação Mãos Limpas na Itália deixou para o mundo, que sem dinheiro não existe ação negativa. Né? E o Escorpião é o signo do dinheiro, é o signo
do controle financeiro, é o signo, né, do poder financeiro, do dinheiro dos outros, inclusive, né? Então, olha, é ação pontual desse sentido. Então, esse Sol transitando em cima do Marte vai ser uma injeção de grande ânimo. Talvez, nesse momento aqui, de outubro, né, que eu falei, vai ser um momento, aí sim, de aparecer os militares, ou uma ação militar, ou um militar que fez já alguma coisa, que merece a honra, que merece o prestígio, que merece ser referendado, homenageado, né, pelos seus feitos, pelas suas realizações. Tá? E veja bem, como eu falei, o Sol é uma energia positiva, a casa 9 também é uma casa de espiritualidade. Então, é um momento de consciência, é um momento de expansão da consciência das pessoas. E a Casa 9 é a casa do mundo jurídico, do Supremo Tribunal Federal, né, do Superior Tribunal Federal, tá? Da justiça no alto nível. Então, é um período também que o Sol vai ajudar muito essa questão da justiça aqui no Brasil. Tá? Então, assim, a nossa esperança em termos de justiça vai ser principalmente nesse período, mas nesse período vai ter, então, uma culminância, não que até lá a justiça não esteja trabalhando, o militarismo não esteja trabalhando, não. Vai estar atuando e vai estar trabalhando e muito, né? Só vai aparecer os resultados, né? Eficiência, eficácia, de um modo geral. O Sol, olha, vai fazer conjunção com o meio do Sol, com o meio do céu do Brasil, dia 26 de novembro. Tá? O meio do céu, gente, é o destino. O meio do céu é a presidência da República. Então, nesse 26 de novembro desse ano, vai ser uma semana antes, uma semana depois, certo? Vai ser um período muito bom para o Brasil, não só para o presidente, mas para o Brasil como um todo, para a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Né? Então, ou seja, o final do ano aí promete coisas boas para a gente. Oh. Promete coisas boas. Deixa eu ver uma coisa, vamos ver que horas são. Ok. Bom, e Marte, né? Agora o Marte. Gente, o que é o Marte? O planeta Marte, espiritualmente falando, é a ação divina, tá? É como se fosse um policial que está agindo de acordo com a lei, sabe? Ele não faz a lei, ele não interpreta a lei, ele executa. É diferente, né? Ele faz a coisa acontecer, né? Aliás, não sei se vocês sabem o que significa o termo polícia. Uma vez eu me questionei, eu sempre fiz pergunta que as pessoas não fazem normalmente, né? O que é a polícia? Polícia, né, é você verificar os direitos das pessoas. Né? O meu direito vai até onde o seu começa. Isso é uma ação de polícia. Ok? Se eu estiver errado, alguém me corrija aí. Mas, de um modo geral, é isso. Não precisa ter revólver, não precisa ter cacetete, não precisa usar farda, tá? Então, os agentes de polícia, que a gente chama policial, né, são agentes ou seja, pessoas que colocam em ação. Então, espiritualmente, são os obreiros de Deus, aqueles que fazem a coisa acontecer, né? Eles são aqueles que põem a mão na massa, em termos das leis cósmicas universais. Nas oitavas inferiores, né, são aquelas pessoas rebeldes, briguentas, explosivas, violentas, né? Insatisfeitas, ansiosas. Olha a ansiedade, né? Olha a violência, olha a briga, certo? Então, pessoa que sintoniza isso, ela está sintonizando na parte mais baixa. O Marte, ele rege os vírus. Vírus é regido por Marte. Então, a pessoa que... Presta atenção nisso aí, ó. Vírus, ansiedade, briga. Olha, então, quer dizer que a maioria tá vibrando nisso aí. Está exposta, né? A gente vê muito isso. É a maioria que faz barulho. Talvez a maioria está em casa quietinho. Sim, a maioria entendeu? Mas o que aparece são esses aí, né? Então, essas pessoas, tome cuidado, você que está assistindo, não se deixar contaminar.
sabe? Ou pelo medo do Saturno, ou pela raiva e ódio do Marte nas oitavas inferiores, sintonize nas oitavas superiores. Seja o Marte no sentido de o agente das leis divinas, aquela pessoa que vai contribuir com a paz, com a harmonia, com a esperança, com a tolerância. Sabe, mesmo que você não concorde, não, eu não concordo com o meu prefeito, eu não concordo com o meu governador de estado, eu não concordo com o meu presidente. Gente, dê a oportunidade para ele mudar de ideia. Sabe? Faça a sua parte aqui, não queira mudar. Né? Pô, vai querer lutar com o presidente, deixa o presidente, ele foi eleito democraticamente, a responsabilidade é dele, o karma é dele, os problemas são dele, ele tem informações que a gente não tem, ele tem impressões que a gente não sabe, que a gente desconhece, para ele tomar as decisões, a mesma coisa os nossos governadores, os nossos prefeitos, às vezes até o nosso vizinho. Faça a sua parte na sua vida. Mude-se a si mesmo, mude a sua vida e assim você vai estar ajudando a mudar o seu meio, a sua cidade. Mudando a sua cidade, está ajudando a mudar o estado, mudando o estado, ajuda a mudar o país. Faça a sua parte, não queira controlar o outro e você. Isso. A maioria das pessoas querem controlar aquele Plutão que você falou, né? Controlar o outro, e o eu? Onde fica? Cuidado com as fake news, muita fake news. Isso tanto pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, quanto na televisão e no rádio também. Vai haver muita ação coordenada, porque o Aquários é grupo, é equipe pensado e planejado, com mensagens estratégicas para incomodar, para tirar as pessoas do seu equilíbrio, da sua paz, da sua harmonia, no sentido de criar uma comoção social. Gente, nós estamos num risco de guerra civil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de não ser bucha de canhão, de não ser gado de manobra, de pessoas mal intencionadas. Questionar sempre as coisas. O momento não é de fazer política, o momento não é de brigar com ninguém, de criticar ninguém, de culpar ninguém. Ah, foi a China, é o Bolsonaro, é o prefeito, é o governador. Gente, o momento é de solidariedade, de fraternidade, de equilíbrio, de maturidade, de harmonia. Né? Então, nós estamos falando isso para vocês se precaverem, para não serem pegos de surpresa, mas não para criar medo. Não é momento de medo. Se acontecer, o Juarez falou, isso está previsto nos trânsitos astrológicos. Então eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Não se deixe impactar. Não. Momento de união. Deixa para xingar o xing-ling mais tarde. Exatamente. O momento é de união. E, na verdade, a gente não tem que se indispor tanto com o lado negativo. Ele mesmo se destrói. As próprias pessoas que se unem, como é que você fala? Que não existe amizade, como é que é? Alianças de poder, alianças circunstanciais, eles mesmos lutam entre si com o tempo. Eles não se suportam, no eles não se aguentam. No final, eles vão lutar entre eles, porque poder com poder, então um quer mais o poder, então fica brigando entre eles para um sobressair teu. É assim que fica. E antes da gente apontar um dedo para quem quer que seja, 3 estão apontando pra gente. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, você falou isso, coincidência não existe. Alvair, oi Alvair, de Passa 3, linda, já trabalhei com ela, adoro. Ela uma vez, acho que não sei se ela lembra, uma vez ela falou que as pessoas apontavam um dedo para outra e tinham 3 apontados para si mesmo. E você falou isso agora e eu vi a fotinho da Alvair aqui online. Grande sabedoria, Alvair, professora. Pois é, gente, tudo que está lá fora é um reflexo do que está aqui dentro. Sabe, o presidente que nós temos, o governador que nós temos, o prefeito que nós temos, o chefe que nós temos, o pai que nós temos, está tudo aqui dentro. A esposa que a gente tem está aqui dentro. Sabe, a gente tem que mudar aqui dentro para mudar lá fora. Sim. Sabe, ninguém muda ninguém. Você tem que mudar a si mesmo. O poder que a gente tem é de mudar a nossa vida e o dever que a gente tem é de mudar para melhor e não para pior, pelo amor de Deus. Né? Sabe? A pior que... Não, tem que ser para melhor. Agora já era. Né? É a oportunidade agora. Olha, o Marte vai fazer conjunção com o ascendente dia 18 de maio. Né? O Marte vai estar transitando em condição com o ascendente do Brasil, 18 de maio. O que significa 18 de maio? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. O Brasil vai estar mais nervoso.
mais agitado. A casa 1, o ascendente, é a personalidade, sabe? É o povo, é o jeito, do próprio país, inclusive, né? Vai estar mais explosivo, tá tomando atitude, vai ser mais enérgico, tá? Então é um momento mais tenso, inclusive em termos de relações internacionais, relações diplomáticas, ok? Então, assim, vai ser um período, nessa fase aí, um pouco depois também, que é mais arriscado. De repente, se outro país quer se meter aqui, dar decisão, você vai levar uma troletada. Vai se meter lá na sua área, tá? Aqui, sabe? Venezuela, por exemplo, França, querendo falar o que o Brasil deve ou não deve fazer, pode levar a ter uma reação muito forte, antes muito de falar enérgica. daqui, olha, põe um espelhinho na sua casa. Então, assim, eu estou falando, como eu disse, não é para dar medo em vocês, não. É para a gente saber antecipadamente e melhor conduzir, né, as nossas ações. Então, nesse período aí, é bom a gente estar cada vez mais atento, porque o Marte, ele não pensa, ele não deixa a gente pensar, a gente reage. É reação instintiva. É como se você estivesse sofrendo um ataque, então você reage. Sabe? Então, fica atento, começa a pensar nas ações e nas possíveis consequências. Não se deixe manipular por provocações, viu? Porque vai haver bastante. Olha, o Marte, ele vai fazer uma quadratura aqui, ó. Eu falei ali atrás, né, no dia 9 de abril, uma quadratura, um trígono com Júpiter e Lua, um trígono. Agora ele vai fazer uma quadratura, vai ser muito pior. Olha o trígono, gente, que eu falei, a questão da ação através da imprensa, através de meios eletrônicos, né, para a população. Eu falei ali atrás, né? Vai ser um trígono. O trígono, ele é um aspecto harmônico. O Marte sempre ele é meio rebelde. Então ele pode fortalecer, né, a capacidade de ação, de reação. Cuidado para vocês não reagirem demais. Agora, a quadratura é uma desarmonia mesmo, com certeza, né? Então, nesse dia aqui, um pouquinho antes, um pouquinho depois, dia 23 de maio, o Marte vai fazer essa quadratura com Júpiter e Lua da casa 4 do Brasil. Vai ser, assim, muita tensão, frontal, apesar da quadratura não ser frontal, é uma tensão muito grande que vai mexer direto com os ânimos, com as esperanças, com a calma, com a tolerância da nossa população. O nosso povo pode se rebelar, se revoltar. E o Marte, olha, vai estar transitando o signo de Peixes. Okay? O Peixes é um signo confuso, é um signo sutil, ele não é de uma forma clara e evidente. Então vai ter muitas pessoas querendo, nesse momento, insuflar a população contra a sociedade, contra o governo, né? Talvez para promover uma desordem e às vezes até uma guerra civil. Então, olha, esse período aqui, maio tem bastante de coisa maio tá pesado, né? Olha, dia 20 de junho, o Marte vai fazer uma oposição com o Sol. Tá? O que é oposição com o Sol? O Sol é o presidente da nação na astrologia mundial, né? Então, o que é o Marte? O Marte é algum líder, alguma pessoa que pode querer aparecer. Não, eu vou fazer acontecer, eu resolvo tudo. Sabe? O Marte, ele se põe como, nas oitavas inferiores, né? Ele se põe como o salvador da pátria. Você entende? E por próxima dessa data aqui, ele vai se opor frontalmente à figura do presidente do Brasil. Ele vai se opor à ordem estabelecida no Brasil. Ele vai se opor à consciência, à harmonia e o equilíbrio do Brasil. Então, olha, é uma data muito, muito, muito perigosa, que a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, dia 20 de junho. 20 de junho, um pouco antes e um pouco depois também, ok? Então, muito cuidado, preste atenção aí, né? Maio e junho tá bem apertado. Olha, dia 11 de junho, o Marte vai fazer uma conjunção com o Netuno do Brasil. 11 de junho. Gente, o Netuno, ele rege a espiritualidade.
E ele rege também, por exemplo, a disseminação das coisas. Marte é vírus e Netuno dissemina. Sabe, como se você colocasse um vírus na água, onde você não controla. Pode ser um sensacionalismo? Pode ser sensacionalismo, pode ser até mesmo uma sabotagem mesmo da saúde do Brasil. Sabe? Porque as pessoas vibram na parte inferior do planeta, então ele pode pegar o Netuno como água mesmo. Alguém colocar vírus na água. Sabe? Bom, eu sempre falei que é matar a população, põe alguma coisa na água. Então isso é muito preocupante. Eu sempre pensei nisso. E o Netuno do Brasil fala que é teoria da conspiração e tal, mas a gente tem que pensar um pouquinho. E o Netuno do Brasil está no signo de Peixes, que ele rege, que é a própria água, gente. Sabe? Muito perigoso. E se você pegar em outro nível, o Peixes, ele rege também o inconsciente das pessoas. Então, nesse momento aqui, possivelmente vão ter agressões frontais à vida psíquica das pessoas. Por isso, elas precisam estar muito equilibradas, sabe? Muito sintonizadas lá em cima, para não dar margem. Né? Então, em 11 de junho, observe, as pessoas vão estar mais do que desgastadas, cansadas de quarentena, cansadas de falar de coronavírus, né? Cansada dessa briga que a imprensa está promovendo, né? Uma desarmonia, uma confusão. Em vez de ajudar, estão atrapalhando muito. Pô, até lá vai durar esse negócio? Vai piorar. Que chato, né? Hein? Vai ser uma escala cada vez pior. Volto a falar, não estou falando isso para vocês ficarem com medo, mas para vocês ficarem preparados, tá? Para vocês terem, assim, uma consciência, né? Do que está para acontecer e se prepararem. Né? Então, nesse período aí, olha, muito equilíbrio. Maio e junho é fundamental. Nós precisamos estar sintonizados, sabe? Sem medo, sabe? Sem egoísmo, sem angústia, sabe? Sem raiva. Entenda que a atitude que você tomar agora, nesse período de agora até julho, é que vai definir se você vai ser joio ou se vai ser trigo. Se você vai ou fica. Eu achei que nesse período já ia ser notícia velha, já tinha acabado tudo, deu bola pra frente, então a coisa vai se perdurar. Pouco mais do que a gente esperava. Por conta, né, de forças ocultas que querem o poder, que querem o controle. E volto a falar isso, gente, é reflexo do nosso interior. Se nós vivemos num país onde isso existe aí na sociedade, seja de direita, seja de esquerda, é porque isso existe dentro de nós. Essa luta, essa guerra está acontecendo dentro de nós, sabe? Dentro da nossa alma. Okay? E cabe a nós decidirmos na nossa vida, né, o que a gente faz com isso. Quem vai ganhar não tem que ser o bom ou o mal, certo ou errado, esquerda ou direita. Não. Quem tem que ganhar é a consciência, é a espiritualidade, é a evolução, é a solidariedade, é a empatia, é a decisão firme de mantermos a paz e crescermos, evoluirmos enquanto pessoas. Lembrar que dinheiro é uma coisa transitória. O que importa é estarmos vivos. Não se desespere por questões de dinheiro. Sabe? Olha a sanidade mental aí, gente. Exatamente. Bom, tá. Dia 29 de junho, Marte faz conjunção com Plutão do Brasil. Eu falei para vocês, né? Nas oitavas inferiores, Plutão rege o quê? A bomba atômica. Marte nas oitavas inferiores é o terrorismo, é a violência, a guerra. Então você juntou os dois, né? Então nessa data ou dias que antecedem ou que vão um pouco depois dessa data, há um grande risco de sabotagem das nossas riquezas minerais,
grande risco de atos de terrorismo na terra do Brasil. Não estou falando isso para dar medo, para se prepararem. Você falou a terra do Brasil seria de pessoas daqui, como aqui, ou de fora, como aqui? Não sei, são agentes, pode ser até de fora, né? Mas a tendência maior é que seja pessoas infiltradas, porque está no signo de peixes, né? Pessoas que não são conhecidas, não é algo claro e evidente. De repente explode uma plataforma da Petrobras, de repente explode uma bomba, sei lá, no Congresso Nacional ou lá no Palácio da Alvorada. Você entendeu? Você está falando explode para dar um exemplo só para o pessoal, e que explode tem a ver com o tal do Plutão e tal. Não, mas pode acontecer no físico, porque se as pessoas que vibram baixo, elas vibram no físico. Então pode acontecer sim. Ou seja, nós estamos à beira de uma guerra civil no Brasil, gente. Precisamos ajudar a elevar essa consciência. Não entra em conversa negativa. Não entra em conversa, sabe? De a culpa é do fulano, do beltrano, do ciclano, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não, não alimente. Se vocês ouvirem isso de uma pessoa amiga, de uma pessoa da família, sejam agentes da paz, da harmonia, da esperança, sabe? Da fé no dia melhor. Sabe? As coisas se acomodam. Também ficar culpando o outro não vai adiantar nada. Deixa pra xingar o xing-ling no ano que vem. Não, e se tá ruim assim, se acontecer uma guerra vai ficar pior. Imagina, gente, para com isso, né? As pessoas têm que parar com isso, nós temos que ser agentes da harmonia, da paz. Ok? Ah, Jones, mas e as oitavas superiores do Marte? Você não está falando, né? O Marte aqui, em conjunção com Netuno, pode ser a ascensão de emissários divinos. Sabe, é um despertar da consciência de pessoas com mensagens espirituais elevadíssimas. Tá? Pessoas que vão despertar a sua mediunidade, serem canais dessa divindade e virem realmente contribuir com o todo, juntando pessoas no sentido de compreensão, de tolerância, de amor e de esperança. Né? Essa conjunção do Marte com Plutão pode também trazer o despertar de muita gente. Porque o que eu falei lá atrás? As oitavas superiores do Plutão é a fagulha divina que nós temos. O Marte é o grande iniciador em termos de esoterismo, em termos de espiritualidade. Então, ó, acorda. Vai ser o momento que muitas pessoas podem acordar. Ao mesmo tempo que corre o risco de uma guerra civil, vai haver a possibilidade do despertar. O resultado das duas vai ser, em tese, mais ou menos o mesmo, que é uma reformulação da nossa sociedade. Né? Uma reformulação da consciência da nossa população. Só que um vai pelo mal e outro pelo caminho sofrido, complicado, terrível, com a vibração baixa, né? Através do sofrimento, e o outro não. O outro vai pela consciência. Existe um ensinamento hindu, né, que fala que a gente cresce, evolui e aprende as coisas de várias formas. Então, a forma mais baixa é o Karma Yoga, que seja na pancada, é na dor, é no sofrimento. Né? E a mais alta é o Gnana Yoga, é através do entendimento, da consciência. Né? É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. A ideia é sempre a gente estar nessa sintonia. Por isso que nós decidimos fazer essa quarentena esotérica para a gente manter diariamente essa sintonia mais elevada, viu, gente? A Luciara falou, aumentar a boa vibração. É isso aí, Lu. Isso. Oi, Andressa, falou que tá adorando as lives. Que ótimo, a ideia é essa, tá? E pode botar sugestões aí pra gente, tá? Pra nossa quarentena esotérica, dar sugestões pra gente conversar sobre o assunto, ok? Ok. Gente, o Marte, olha, nós falamos dia 29 de junho, vai ser a conjunção com Plutão natal, certo? Dia 1 de julho, ou seja, 2 ou 3 dias depois, vai ter um trígono com o meio do céu. Trígono já é harmônico. Esse aspecto é um aspecto extremamente positivo, no sentido de fortalecer o destino do Brasil, sabe? Né? Vai estar em Áries, né? Vai estar fortalecendo a coragem, a iniciativa ou a missão do Brasil ser o país do Evangelho, o país da nova era,
né, o país da Era de Aquários. Olha, então, eu entendo, pelas transplanetárias aqui, que pode até haver, concomitantemente, forças negativas e contrárias, porque é ilusão a gente achar que todo mundo vai estar vibrando no nível de consciência elevado. Não vai, né? Mas o resultado final é que a tendência é que, nesse momento, vença aquilo que é o destino do Brasil, aquilo que é a missão do Brasil, né? E sobressaia com vitória, né? A nossa organização social, nosso governo, por mais que ele esteja combalido, né? Eu acho que a estrutura será mantida. Ele vai ter esse fortalecimento. Você acha que nós vamos nos fortalecer com toda essa situação? Sim, isso vai fortalecer. Bom, a ideia de toda guerra, de todo caos, né? Você pode reparar do passado e tal. A própria tecnologia, tudo. O exemplo, a Segunda Guerra Mundial, depois que é uma coisa ruim, sim. Mas o que ela trouxe pra gente depois? Olha a tecnologia, olha tudo, trabalho, tudo que a Segunda Guerra Mundial trouxe pra gente. É o que nós somos hoje aqui, tá? Então, assim, todo caos, depois disso, ele reconstrói Sim. a população, reconstrói o mundo. Olha o Japão, o que o Japão virou depois da bomba de Hiroshima, né? Antes o Japão era o quê? E depois? Tá? Foi um caos, foi uma coisa horrível. Mas ele se tornou fortalecido. E eu, particular, acredito que em todo caos depois surge algo novo, algo límpido, sabe? Então, eu acredito nisso, tá? Gente, olha, me ocorreu também uma outra coisa positiva que pode acontecer aqui, é que essa conjunção do Marte com Plutão pode culminar numa descoberta de jazidas de minérios, coisa que pode dar muito poder econômico e internacional para o Brasil, sabe? E essa conjunção também do Sol com Uranus, né, que eu falei ali atrás, que vai acontecer dia 25 de abril, um pouco antes, né? Pode ser assim, descobertas científicas, tecnológicas, sabe, que venham a contribuir bastante, né, com a convívio, né, da sociedade, o progresso da nossa sociedade, o desenvolvimento tecnológico, com a projeção do Brasil nesse sentido, né, tecnológico no cenário internacional, ok? Então tem coisas boas que podem acontecer. A gente fica só falando das coisas ruins, mas tem as coisas boas. Não, a gente tem que falar das coisas ruins também para se precaver. Mas também tem que falar das coisas boas, porque nem tudo tem um lado da moeda só. Exatamente. Então, gente, olha, o Marte, ele está fazendo esses trânsitos, né, e como pela vibração dele não, nossa, né, o Marte, ele vibra de vários planos, como eu já expliquei, né, é a questão da sintonia nossa, que a gente tem, né. Como é que eles falam? O diabo sabe para quem aparece, né? Assombração aparece para quem tem medo de assombração e assim vai. É uma questão de sintonia, gente. Né? Então, só que esse Marte, ele está transitando, fazendo esses aspectos todos, até negativamente, né? Até dia 29 de junho. Em julho, 1 de julho, já faz o trígono com o meio do céu. Então, eu entendo que a turbulência, o momento mais difícil para o Brasil vai ser até o final de junho. Em julho em diante, a gente já tem mais tranquilidade, né? Pelo menos é o que os trânsitos astrológicos sobre o mapa astral do Brasil nos ensinam. E melhor mesmo novembro, né? Novembro vai ser... Novembro que alivia um pouco. Mas você vê, em setembro, 7 de setembro, já tem a conjunção do Sol com o Sol, né? Já as parcerias, os acordos, o brilho na diplomacia internacional já se projeta, né? Depois tem lá em outubro, né, que é o Sol em conjunção com Marte, em Escorpião na casa 9 do Brasil, também que é muito positivo em termos de prosperidade, em termos de Tribunal de Justiça, os tribunais superiores de justiça, né? Em termos de espiritualidade também muito bom. E aí veio o dia 23 de novembro, 26 de novembro, aí que o Sol vai estar transitando lá em conjunção com o meio do céu do Brasil. Então é isso aí, gente.
Vamos pensar no positivo, vamos nos precaver com esse negativo, Isso. né? Manter a vibração positiva, manter a sanidade mental, tá? Porque vejo muita gente enlouquecida, então vamos manter a concentração, fazer a nossa parte sem ficar julgando ou se metendo na vida dos outros. Se cada um de nós fizer a sua parte, tá? Imagina o mundo inteiro, todo mundo fazendo a sua parte, pronto, tá perfeito. O problema é que não faz a parte do outro. Mas isso também não vem a nós. Cada um tem que fazer a sua parte. Não tem como a gente controlar, daquele Plutão, controlar o que o outro faz. Não tem como. Eu me lembro, há muitos anos atrás, né, eu tomei conhecimento de várias linhas espirituais, na Bíblia fala, em outras linhas falam, né, que vão para a nova era, né, vão lá 144 mil. Mas como é que vai escolher? Quem vai escolher 144 mil? Nós mesmos é que nos vamos auto-escolher. Tá? Então, gente, olha, esse vídeo aqui, compartilhe com as pessoas que você gosta, sabe? É uma mensagem de consciência, porque a Era de Aquários vai ser isso. A gente não tem que fugir da verdade e das dificuldades. A gente tem que encará-las, né? E ter consciência do lado ruim e também do lado bom e crescer com isso tudo, tá bom? Então, olha, compartilha para as outras pessoas também saberem, tomarem consciência, né? Vamos ser conscientemente pessoas que contribuem com a evolução das pessoas, com o crescimento das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas e com o preparo adequado do Brasil para ser, né, a nação central da Era de Aquários. E nos prepararmos e ajudar a preparar também as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, para isso tudo. Sempre sintonizando com o que tem de melhor em termos de pensamentos, sentimentos. Okay? Senão não adianta nada a pessoa ir na igreja, fazer meditação, fazer oração e continuar xingando, continuar com medo. Não vai resolver nada. É melhor nem que faça nada, então. Né? Pelo contrário. Bom, eu queria mandar um abraço aí pra Marileia, Nelson, Núbia, Cristina Laponês, Luciara, Jaya. Abraço para todos que estão assistindo a gente aqui. Amanhã nós temos às 5 horas, 17 horas, de novo, temos a live dessa nossa quarentena esotérica, que é de segunda a sexta, e aceitamos as sugestões. Tá? Pode deixar aí no comentário qual é a sua sugestão. O que você gostaria de conversar com a gente dessa quarentena esotérica? Qual é um assunto que vocês acham que seria legal? Tá? Então, coloque as sugestões de vocês aí e vamos analisar. Né? Isso, olha, eu já para amanhã, para o pessoal já saber qual o tema que a gente vai abordar, eu escolhi dentre vários a anatomia oculta, já que a gente está falando um pouco, né, sobre essa questão dos 7 planos. Então vamos falar dos 7 corpos, né, das relações com as glândulas, com chakras, tá ok? Oi, Bruna! Então, gente, muito obrigado aí pela companhia, compartilhem esse vídeo, sabe? É um prazer ter vocês conosco. E de segunda a sexta, 5 horas da tarde, aqui no Facebook, na minha linha, na linha dela. Nossa quarentena esotérica. É isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Boa noite para vocês.